Reis capítulo 5, quem já achou, diga amém. Achou aí? 2 Reis capítulo 5? Sobre a cura de Naamã. Irmãos, nós vamos orar aqui hoje para Deus operar no nosso interior. Olha o que diz aí o versículo 1. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão, homem valoroso, aqui nessa outra versão, né, corrigida e fiel diz, este homem, herói valoroso, porém, o que? Leproso. Então hoje o que nós vamos falar aqui na palavra é a respeito do porém. Irmãos, porque não é só Naamã que tinha esse porém. Há muitos poréns também na nossa vida. E esse porém, ele pode colocar tudo a perder. Se nós formos observar tudo aquilo que está relatado antes dessa palavra porém, antes dessa vírgula, que antecede ali o porém, tudo que está descrito ali anteriormente fala de coisas boas, fala de qualidades de Naamã, fala de conquista, porque olha, primeira coisa, ele era um homem grande diante do seu Senhor, quer dizer que era uma pessoa de destaque, era uma pessoa de autoridade, uma pessoa respeitada. E por quê? Porque Deus operou através da vida dele, deu grande livramento aos sírios, né? Então Deus tinha operado, usado Naamã para trazer vitória aos sírios. Só que a palavra do Senhor fala que esse homem, ele era, nessa versão aqui fala, este varão, homem valoroso, ele já fala herói. E quando a gente pensa em herói, a gente pensa a pessoa que se destacou em alguma coisa. Até quando tem algum noticiário aí na TV, que a pessoa é tida como um herói, é porque ela teve uma ação de destaque, ela se destacou em algo, por isso é considerado como um herói. Então agora você imagina uma pessoa que é reconhecida, né, pelas pessoas, pelo exército, né, pelas pessoas que tinham a convivência com ele como um herói, só que ele tinha um porém, ele tinha algo que poderia colocar todo o resto a perder, toda a história dele a perder, ele era o quê? Leproso. Ele não era, irmãos, ele não fazia parte do povo de Israel. Se Naamã fizesse parte do povo de Israel, como que ele teria que viver? Ele teria que viver isolado. Ele teria que viver completamente em locais, né, só para pessoas que tinham lepras. Por quê? Porque a lepra é uma doença muito contagiosa, né, e não podia ficar no convívio com outras pessoas. Só que isso era o povo de Israel, né, até o Levítico fala a respeito da lepra, como tem que ser todo o procedimento. Então, era uma doença contagiosa, uma doença terrível, né, inclusive que cobria, né, começar a destruir as extremidades do corpo. Ainda hoje há pessoas, né, com lepra, porém, hoje a situação está mais controlada, pessoas, né, têm medicamento, têm tratamento, mas você imagina naquela época, né? Então, é uma doença que ataca os nervos e começa a destruir as extremidades do corpo, né? Os pés, as mãos, orelha, nariz, boca. Nessa cidade onde tem um lugar, né, onde que colônia, né, tem os leprosos. Então, olha como que a situação, né, era muito séria, uma doença terrível. Mas além de tudo isso, porque quando a gente fala de algo que começa a destruir o corpo, a comer, destruir mesmo, acabar, né, matando as extremidades, deformando, né, as extremidades do corpo, vai mudando aquilo que a pessoa é, né? Porque nós temos uma aparência. Aí imagina, aí sem o nariz, sem a boca, sem os dedos. Terrível, né? Terrível. Mas ó, imagina a situação de um homem que era tido como herói
Imagina como estava o pensamento de Naamã. Nós não sabemos se ele tinha lepra, se estava no estágio avançado ou não, como que era, como que ele lidava com essa situação, mas uma coisa era certa, era algo que poderia colocar a perder toda a história dele, toda a trajetória, todas as conquistas. Era um herói, vencia, mas na hora que tirava aquela farda, na hora que tirava aquela roupa ali, né, de capitão, só ele sabe o que ele via, né? Só ele sabe o que ele passava. Então nós temos, irmãos, que estar atento à nossa vida também. Qual o porém que existe na sua vida? Às vezes você fala assim, não, mas eu sou uma pessoa alegre, eu sou uma pessoa que eu tenho amizade com todo mundo, eu sou uma pessoa, na minha casa não está faltando nada, eu sou inteligente, eu sou esforçado, eu sou isso, eu sou aquilo outro, minha vida está bem, eu tenho uma família, eu tenho uma casa para morar, eu tenho uma profissão, está tudo bem, mas será que até aí tá, mas será que não tem nenhum porém nessa história? Às vezes tem um porém que se você não cuidar, não tratar ele, pode colocar a perder toda a sua história. Nós estamos no mês de setembro, irmãos, que é o mês Setembro Amarelo, o mês de combate ao suicídio. Infelizmente, no mês de combate ao suicídio, às vezes tem pessoas que, né, acabam, infelizmente, ali fazendo coisas que, né, contra a própria vida. Mas por quê? Porque às vezes chega um momento ali que na nossa vida, né, cada um de nós, que nós temos que parar, irmãos, a observar, analisar a nossa vida. E será que não tem um porém? Quantas pessoas que às vezes estão sobrecarregadas? E a palavra do Senhor fala, vinde a mim todos que estáis cansados, né, oprimidos, e eu vos o quê? Aliviarei. Quem que vai aliviar o seu cansaço? Deus. Irmãos, não é, claro, nosso corpo precisa de sono. Precisa de sono? Dormir, né? Mesmo que tiver sono, tem que dormir. Dorme sem sono. Às vezes quando a criança fala assim, se a criança fala assim, não, mas eu não estou com sono. Mesmo assim, vai dormir, né? Vai deitar, né? Fica lá que o sono vem. A gente não fala essas coisas para a criança. E às vezes para nós adultos também. Às vezes até a questão da alimentação. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu não estou sentindo fome. Mas o seu corpo necessita de alimento. Você sentindo fome ou não. Não é uma questão simplesmente de escolha. É questão que envolve a sua vida. É simples assim. Às vezes a gente, quando impõe as coisas para a criança, a gente acha que é fácil. Mas em nós também temos que pensar isso. Mas eu estou fazendo tudo certo. Porém, às vezes está fazendo algo aí que está o porém na sua vida. Às vezes o porém é isso. Não, mas eu sou uma pessoa de fé, eu oro, eu guardo a palavra, mas você cuida da sua saúde. Porque a Bíblia fala que a gente tem que guardar a palavra, mas nós temos que ser fazedor da obra. Ou seja, você ora, você é fiel a Deus, você crê no poder de Deus, mas a sua parte você tem que fazer. É fazedor da obra, não é só a pessoa que guarda a palavra, tem que fazer. Nós temos que procurar ter isso, irmão, na nossa vida, senão vai ser o porém. A pessoa era de Deus, fazia tudo certinho, porém cuidava da saúde e pronto. Mas era uma pessoa muito calma, às vezes fora de casa, mas em casa quebrava tudo. O porém na vida ali. É o Naamã, enquanto está lá no exército, né? Junto lá com a equipe dele lá, capitão, né? Vestido, todo ali, alinhado, é uma coisa, um herói. Mas quando tirava a farda, chegava em casa e tirava a farda, só a família dele conhecia a intimidade dele. Não estou falando de intimidade, não estou falando de física, não, estou falando de jeito, de procedimento. Da mesma forma, somos nós, irmãos. Quem que nos conhece? Quem mora dentro da nossa casa. Esse nos conhece. Amém? Amém. É os que moram dentro da nossa casa. É os que convivem conosco. É no convívio com a sua família que você se conhece. Não é lá fora. Não é, ganhava as batalhas fora, mas dentro. Quando tirava aquela farda, ele lembrava daquele problema que ele estava enfrentando. Ele lembrava daquele porém na vida dele. E às vezes tem muitos poréns. Eu creio em Deus, eu creio na palavra, porém não perdoo. Então esse porém na sua vida, por isso que a coisa está acontecendo. Mas eu creio em Deus, eu creio na palavra, porém eu não largo aquilo que é errado. Olha o porém aí na sua vida. Aí coloca a perder todo o resto. Tudo que antecedeu está tudo perdido. A Bíblia não fala, sem santidade ninguém verá o quê? Pode ser rico, pobre, pode ser a cor que for, pode ser a igreja, a placa de igreja que for, pode estiver no lugar
crendo em Deus ou não crendo. Se não tiver em santidade, não verá o Senhor. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu não creio em Deus, mas crendo ou não crendo, vai estar um dia diante do Senhor. Amém? Vai estar diante de Deus. Então, não são as nossas ações que vão nos livrar diante de Deus, não. A Bíblia fala que as nossas obras, elas vão nos acompanhar. Mas nós não somos salvos mediante a nossa obra, não. É mediante a fé no Senhor. E por que a gente não faz o que é errado? Porque nós cremos na palavra. A palavra de Deus, o temor ao Senhor, irmãos, que é o nosso freio. Tem coisa que você não faz, não é porque você não tem força para fazer. E nem porque você não tem coragem. Porque para coisa errada, o diabo dá coragem, né? Dá coragem para coisa errada, claro que dá. Por isso que a gente não pode brincar com as coisas. Não pode. A Bíblia fala que a gente tem que ser simples como a pomba e o que mais? Prudente como a serpente. Eu estava até ouvindo uma pregação do pastor Mike, e ele estava até falando, foi uma pregação de quarta-feira. E ele estava até falando algo que Deus, ele não nos deixa passar por nada, irmão, sem nos preparar. Só que às vezes nós estamos tão distraídos que a gente não percebe que Deus está preparando a gente para as coisas. E aí deu até um exemplo que no ano que iniciou a pandemia, né, Deus tinha dado ele uma palavra no monte, uma palavra assim para despertar o povo, né, para o povo já se preparar para o ano que ia vir, que não ia ser fácil e tal. E ele ainda falou, né, até pensou, não, mas dá essa palavra na vigília, né? Vigília, as pessoas querem uma palavra, né, de ânimo, uma palavra que vai dar tudo certo, o ano está começando, mas não foi essa palavra que Deus deu. Foi uma palavra para despertar o povo, para o povo, né, já se preparar. E, irmãos, quem creu na palavra não ficou despreparado. Mas quem não deu crédito, irmãos, às vezes saiu da presença de Deus e voltou até hoje. Então, irmãos, Deus, ele nos prepara para as coisas, mas a gente tem que estar sensível. O que a lepra, ela faz? Uma das coisas que a lepra faz, ela faz a pessoa perder a sensibilidade. A pessoa pode machucar, ela não sente nada. Quando você estiver batendo um prego na parede e socar o dedo lá, ela não vai sentir dor nenhuma. A pessoa que está cometida pela lepra, ela perde a sensibilidade. Fisicamente falando, mas espiritualmente também falando, isso é terrível. Se você perder a sensibilidade, nós perdemos a sensibilidade de ouvir a Deus, nós que estamos perdidos, irmãos. Porque às vezes a pessoa vai perdendo a sensibilidade sem perceber. O que era pecado não é mais, o que achava que antes era errado, um absurdo, hoje para a pessoa já é comum, está perdendo a sensibilidade. E às vezes não está percebendo. E às vezes nós temos que tomar cuidado, porque às vezes pelas notícias e pela recorrência, né, de certas situações, tem gente que acaba se acostumando com aquilo. Tem pessoas que assistem jornal, né, e tem jornal que é só uma notícia, morreu, matou, aquela coisa toda, o tempo todo, só aquilo. Aí a pessoa fica o dia inteiro só ouvindo aquilo ali. Daqui a pouco, a pessoa está o quê? Se tornando insensível. Daqui a pouco, quando fala que matou, morreu mais, aquilo ali nem mexe com ela mais, ela nem ora para Deus poder livrar, porque para ela já ficou comum, já perdeu a sensibilidade. Não podemos, está ventando, irmão. Já perdeu a sensibilidade, não pode perder a sensibilidade. Não pode perder o temor a Deus. Às vezes você tinha aquele medo, como uma irmã falou, irmãos, isso eu já contei aqui na igreja, e é algo que ficou no meu coração, porque para a gente não desprezar a palavra de Deus. Essa irmã falou que quando ela saiu da igreja, uma das coisas que aconteceu com ela falou assim que ela tinha um medo, né? Um medo de pecar, um medo de fazer coisa errada, aquele temor pela palavra. Isso foram as palavras que ela me falou. Eu tinha aquele temor pela palavra. Irmãos, é isso que a gente tem que ter. Mas ela acabou, né, saindo, graças a Deus agora retornou, né? Mas acabou saindo da igreja e tudo. E aí vai parando de ouvir a palavra, irmãos, vai se tornando sensível. Porque a gente sempre se alimenta. Se você vem na igreja, está alimentando a palavra. Se você não vem, alguma coisa você vai se alimentar. Ou de uma rede social, ou do jornal, do que você tiver lá na sua casa. Porque sem alimento não fica, irmãos. Todos os dias a gente coloca alguma coisa diante dos nossos olhos. Todos os dias a gente faz isso. E o que entra nos olhos vai para o coração também.
pode deixar de congregar, de vir à igreja, ouvir a palavra, porque a palavra, irmãos, ela vai nos fazendo manter o temor a Deus. Ela vai fazendo o nosso coração continuar sensível. Porque a carne, irmãos, a carne se acostuma com tudo rapidamente. A carne se acostuma com tudo. Né? Se você fala, ok, está ventando, né? Está ventando, vai chover, não vou na igreja hoje não. Porque se eu for, vou molhar meu pé. Aí rapidamente a carne já te dá a sugestão. Então deita aí um pouquinho, dorme, né? Você está cansado, Deus vai te entender. É assim que a carne sugere para a gente, para nos acomodar, mas coisas a gente vai perdendo a sensibilidade. A gente não pode perder o que é o primeiro amor, não pode perder o primeiro amor, não perca a sensibilidade. Às vezes até no casamento a pessoa perde, até no relacionamento com a família a pessoa vai perdendo a sensibilidade. Às vezes no início tinha aquela preocupação de saber se está bem, se não está, se está sentindo alguma coisa, se não está, se está tudo em ordem, se está precisando de alguma coisa, a família, como está o primo, o tio, sei lá quem, né? E tinha aquela preocupação. Hoje em dia não está nem aí, se não falou nada é porque está bem. A notícia ruim corre rápido, fala Deus me livre. Mas tem gente que está vivendo assim, mas já perdeu a sensibilidade. Tem pessoas que estão vivendo assim, já perdeu a sensibilidade. Nós não podemos perder, temos que ser curados e não deixar perder o resto. Tem que tirar esse porém. Qual é o porém que está na sua vida? Tem que tirar esse porém. Tem que clamar ao Senhor, Senhor me cura. Eu não quero ser assim, eu não quero ser insensível à tua voz. Às vezes uma lembrança, está tudo bem na sua vida está caminhando, porém tem uma lembrança lá do passado que não sai da sua mente. Às vezes é um sentimento, uma coisa que está aí ainda, o porém da sua vida é isso. Por que a coisa não está andando? Porque tem um porém lá e tem que tirar esse porém. Senão a coisa não vai andar, senão não vai dar certo. Mas até hoje eu tenho raiva daquela pessoa porque ela me falou isso, aquilo, outro. Eu não gostei do que a pessoa fez. A pessoa chamou minha atenção e não deveria ter chamado a minha atenção. Eu não era culpado, não tinha culpa de nada. Foi fulano, foi ciclano, não sei o que, não tinha nada a ver. E às vezes esse aí é o porém. Tem que tirar esse porém, irmãos. Na vida de todos nós aqui existem poréns que têm que ser tratados. Porque senão, irmãos, o prejuízo é grande. Senão, ao invés de ser mais semelhança de Deus, vai se tornando às vezes a imagem e semelhança de outras coisas. Não tem que ser a imagem, nós fomos feitos a imagem e semelhança de Deus e temos que permanecer assim. Não, a Bíblia fala para a gente não se conformar com esse mundo, mas transformar pela renovação do nosso o quê? Entendimento. Então tem que curar, tem que clamar a Deus, Deus me cura. Deus, eu deveria estar preocupado mais com a minha família, mas eu não estou preocupado. Senhor, me cura, será que eu me tornei insensível em relação à salvação? Eu não estou falando nem de cuidado, de você estar lá 24 horas por dia, não. Como a irmã contou que o testemunho, ela na terça-feira, quem veio ter? Todo mundo veio terça-feira? Veio, né? A maioria, alguns, né? Não vieram na terça. A irmã contou que o testemunho, contou o final do culto, depois ela deu mais detalhes, que os filhos falaram que ia na cachoeira e ela falou assim, mas não pode esperar eu chegar, que aí eu vou também. Aí, não, mas a gente tem que ir cedo e tal. E foram lá para a cachoeira, na Chapada. Nova Lima. Lavras Novas, né? Lá, foi pro lado de lá. Aí foram, irmãos, foram para lá, os 3 filhos, né? Um rapaz e as 2 moças. Aí foram lá, aí lá na cachoeira lá. Uma das meninas estava no lugar, acho que arredou um pouco, né? Estava dando pé, né? No lugar, mas arredou um pouco e aí começou a ser levado para a correnteza. Aí no desespero garrou-lhe quem? Na outra. Aí foram as 2 sendo levadas pela correnteza. O irmão viu aquilo, não sei, ele até falou que tem pavor de água, não sabe nadar, mas ali, né, Deus deu a força, a coragem para ele, que ele foi e conseguiu tirar as 2. E quem viu aqui o tamanho delas, né? São grandes, até ele mesmo falou, olha o tamanho delas. Não estava estava fundo, irmãos. Aí ela falou assim, eu achei que eu ia morrer na hora que eu vi a água, né, entrando assim, eu achei que eu ia morrer. Imagina o desespero, irmãos. Mas Deus teve misericórdia. Ainda essa irmã contou, ainda falou assim, Deus te acompanha e tudo, mas foi a oração, né? Eu ainda falei com eles assim, tá vendo o poder da oração de uma mãe? Falei, nasceram de novo, pode guardar essa data, 12 de setembro, nasceram de novo. Aí ela até falou que teve um vizinho
dessa irmã, que morreu assim. O filho, aí não sabe se é o filho que entrou na água, ou se é o pai que estava na água, um entrou para salvar o outro, morreu os dois. E a gente vê casos assim, irmãos. Mas Deus teve misericórdia e salvou, e os três estavam aqui, para a glória de Deus. Amém? Amém. Irmãos, mas tem que se tornar sensível à voz de Deus. Quando eu falo do cuidado com a família, claro que a gente tem que fazer com os nossos braços, amém? Mas o maior cuidado da nossa família, irmãos, é a salvação deles. Amém? Amém. Porque não adianta a gente, mas que eu amo, e abraçar e beijar, aquela coisa toda, e estar lá, dar tudo que quer, e para a família, fazer tudo para agradar eles, mas não falar de Jesus para eles, mas não falar a verdade, que só existe um Salvador, que se eles não se arrependerem, não aceitar Jesus, quando morrer, vai para o inferno. Tem que falar a verdade, irmãos. O amor não fala só porque quer ouvir, não. Se a gente ama, a gente tem que pensar na salvação deles. A gente não pode perder sensibilidade, porque quando aceita Jesus, a gente quer falar no início, né, da caminhada com Jesus, a gente quer falar de Jesus para todo mundo, né? A gente quer falar de Jesus, quer chamar para vir na igreja, aquela coisa toda no início. Depois passa um tempo, às vezes o amor vai se esfriando. Aí já não vou caçar problema com minha família, não, eles não querem crer em Jesus, deixa para lá, pelo menos está crendo em alguma coisa, melhor do que nada. Quer dizer, está perdendo a sensibilidade. Você conhece o Salvador, você sabe que só existe um Deus. Se nós não falarmos a verdade para eles, irmãos, um dia a gente vai se arrepender. Aí um dia o choro vai ser de arrependimento. Fala, Deus me livre. Temos que falar a verdade, irmãos. Temos que falar. Mesmo que te rejeitem, mesmo que não gostem, discordem, mas você prefere discordar por você estar certo do que você estar agradando eles para mantê-los naquilo que pode levar à perdição. Amém? Glória a Deus. Pode ficar sentado, vou fazer só uma oração aqui rápida. Em nome de Jesus, Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos, Pai, e te agradecemos por essa palavra. Deus, que nós não venhamos perder a sensibilidade, nós não venhamos, Pai, deixar de ouvir a voz do Teu Espírito, Pai. Que o Senhor continue falando conosco, porque nós queremos, Pai, nós queremos ouvir, Senhor, a Tua voz cada dia mais, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus.